Olha aí, pessoal, cada vez mais a grande mídia aceita o fato, muito bem documentado neste canal e em vários outros que não têm o rabo preso por aí, de que o governo Lula é um completo disparate em matéria econômica, em matéria orçamentária, fiscal. Agora teve o tal do bloqueio ali de 6 bilhões de reais que eu comentei aqui no canal. No final desse vídeo eu deixo linkado para você assistir, caso você não tenha visto ainda, né? 6 bilhões de congelamento, aquela maravilha toda, só que não. E aí o pessoal já questiona esses números, obviamente. O pessoal da Gazeta do Povo coloca que esse bloqueio é um mero remendo em contas mais do que esfarrapadas, né? E é claro que estamos falando do arcabouço fiscal, o grande problema dessa história, a grande armadilha. E aqui a turma da Fundação Getúlio Vargas, do pessoal aqui do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, faz memória de uma previsão que eles tinham feito em abril do ano passado, na época do debate disso aí, colocando 4 problemas principais do arcabouço fiscal que colocariam esse programa dentro de um grau de fragilidade tão grande que ele estaria fadado ao fracasso, uma profecia autorrealizável que se mostra cada vez mais acertada, né? E aqui a turma do mercado financeiro também não fica para trás. Aqui o senhor Stuberger, Luiz Stuberger, lá da Verde Asset, né, falou aqui que só países em guerra têm um déficit tão alto quanto o Brasil, mas a gente não está em guerra, que coisa impressionante. É tipo o déficit de tempos de pandemia sem ter pandemia, coisas que só o governo Lula consegue fazer. Então, grande mídia, pessoal das instituições educacionais clássicas aí e a turma do mercado financeiro da Faria Lima, todo mundo já acordou para a realidade que nós estamos falando aqui desde o início, de que o governo Lula é um completo descontrole em todos os aspectos, mas com especial destaque para questões financeiras, fiscais e econômicas. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, é claro, o pessoal da Gazeta do Povo repercute a história do tal pacote de corte de gastos que, volto a dizer aqui, né? Tô cansado de falar nisso. Não tem nada definido até o presente momento. Gravo este vídeo aqui no dia 25 de novembro, segunda-feira à noite. Teve uma reunião, nada definido apareceu para o mercado ainda, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso também. Não sei se sai antes ou depois desse aqui. Mas, não obstante o fato de que o governo está empurrando isso com a barriga há um mês ou mais, né, se a gente considerar outras promessas, semestres, já que o governo está empurrando isso com a barriga, saiu o tal do bloqueio de 6 bilhões de reais no relatório bimestral. Isso é suficiente? Não, obviamente que não é, porque o relatório anterior tinha liberado recursos. Olha que loucura! Que loucura! Um governo que está supostamente se esforçando de maneira hercúlea para conseguir equilibrar as contas e entregar o resultado fiscal prometido, libera recursos que foram contingenciados, não tem que contingenciar mais. Aí o governo liberou, acho que 3 bilhões de reais antes e agora voltou a congelar 6 bilhões de reais. É suficiente, né? Obviamente não. A instituição fiscal independente do Senado já falou que isso não chega nem perto de resolver o problema. Para atingir o 0 a 0, que é a meta que deveria ser atingida, o governo teria que ter aqui 42 bilhões de superávit até o final deste ano. Obviamente isso não vai acontecer, e mesmo se você considerar aquela margem de 0,25% do PIB de déficit que é permitido o governo Lula ter este ano, teria que ter ainda um superávit de quase 14 bilhões de reais, né? Ou seja, esse bloqueio aqui não chega nem na metade do que seria necessário. E aí o governo, para alcançar a meta que ele tanto defende aí, ainda que no teto, no limiar máximo, vai lançar mão de alguma coisa extraordinária, e a gente não tem dúvidas a esse respeito aqui, né? Uma possibilidade é
haver aumento de impostos. Se possível, não sei dizer, está muito perto do fim do ano para o governo conseguir seguir nesse rumo. Agora tem o ponto da Petrobras aqui, que é um tópico interessante. Pode ser que a empresa acabe liberando recursos aí via dividendos de forma extraordinária, muito acima do previsto, porque o governo e acionista vai levar uma bolada nessa história aqui. Então, obviamente estamos falando de uma situação que demonstra a incapacidade do governo Lula de equilibrar as contas e, mais do que isso, a falta de interesse do governo de conseguir atingir esse suposto objetivo, que não é objetivo coisa nenhuma. O Lula não quer cortar gastos. Se ele fizer alguma coisa nesse sentido, vai ser pouquíssimo, e porque ele está obrigado a fazer, porque não tem alternativa. Por vontade dele, só aumentariam os gastos sempre e sempre. E isso está claro desde o início desse mandato. Aliás, desde a campanha eleitoral. Não sei por que diabos alguns acharam que o Lula iria ter algum tipo de equilíbrio fiscal em seu governo, quando ele nunca teve isso no passado. O governo Lula 1, a história é diferente, o contexto é completamente diferente. E ele já mostrou o que veio, o PT já mostrou qual é a sua intenção à frente do governo no Brasil. Por que esperar algo diferente agora? Não tem razões lógicas para isso. Ainda assim, muita gente comprou esse barato do arcabouço fiscal. Eu não. Quem me acompanha aqui há mais tempo, acompanha o meu canal já desde o início do mandato do Lula, pelo menos, sabe que eu venho criticando essa loucura aqui desde que ela foi proposta como uma óbvia e evidente piora do teto de gastos que existia antes, e aqui é a mãe de todos os problemas fiscais que nós temos hoje. Tudo bem que a situação fiscal brasileira nunca esteve boa, teve superávit primário ok em 2022, um caminho que poderia ser mantido, mas veio aquela PEC da bonança, PEC de transição, dando a capacidade do Lula de gastar uma montanha de dinheiro ali, enfim, né, a gente sabe essa história, 2023 foi um caos, e aí vem o arcabouço fiscal para jogar a última pá de cal da capacidade fiscal do Brasil de forma geral. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas publicou lá em 2023 o problema aí, os problemas, né, as fragilidades principais desse arcabouço fiscal. Primeiro de tudo aqui é a situação, né, de um aumento previsto de despesas para 2024, e percebe-se aqui claramente, né, o quanto que essas despesas discricionárias vêm sendo reduzidas às custas das despesas obrigatórias, que é algo que eu tenho falado com consistência aqui no canal de forma geral também, né? Então, esse aumento forte de gastos é um problema sério para a própria sustentabilidade desse programa, que acaba sendo realmente meio que condenado à falência logo de cara. Outro fator também que eles pontuam aqui é a situação das inconsistências internas desse limite de gastos, do limite do arcabouço, com regras de reajustes de benefícios. Aqui temos a variação dos gastos com saúde e educação com base no aumento das receitas, violando as ideias do arcabouço fiscal de maneira contraditória. E aí você tem uma situação em que há um descontrole fiscal claro, evidente. Quanto maior a receita do governo, que em tese deveria melhorar a situação fiscal, pior o lado fiscal fica, porque receitas que estão vinculadas a esse aumento da arrecadação vão subir também. Aliás, despesas, perdão, notadamente nas áreas da saúde e nas áreas da educação, conforme eu citei, tornando todo o esquema, todo esse arcabouço aí insustentável. Tem um ajuste fiscal lento, né? Quase nulo neste desgoverno Lula aqui, e a elevada volatilidade do PIB brasileiro. Por quê? Qual é a situação, né? O PIB sobe muito, está crescendo pra caramba, mas não tem crescimento real da economia. Então, como o aumento das despesas pode seguir o reajuste do PIB, o aumento do PIB, ter um crescimento real aí, aquela coisa toda, então, meu amigo, nós estamos falando de um crescimento que de despesas que vai superar em muito a realidade, com números maquiados. Quanto mais maquiados forem os números do governo para facilitar as contas dele ali
deixar o cenário mais bonito, mais o governo vai poder gastar lá na outra ponta. Olha que maluquice que isso aqui acaba impondo para a economia brasileira de forma geral. E aí, também o mercado financeiro já lançou a toalha, já desistiu, entregou os pontos completamente. O senhor Luiz Stuberger aqui, que é o CEO da Verde Asset, né, gestor aqui do Fundo Verde, falou o seguinte, que a situação do déficit brasileiro, o crescimento dele, inclusive o crescimento com o serviço da dívida, a taxa de juros, está no mesmo patamar de países que estão em guerra e que precisam financiar a sua dívida para manter a máquina de guerra, uma dívida mais arriscada por causa desse cenário, né? Portanto mais cara. Então, aqui, né, ele cita que só Ucrânia, Rússia e Israel possuem um déficit tão alto quanto o Brasil. Mas o Brasil está em um período de paz, assim como nós temos hoje no Brasil, numa janela de 12 meses, um aumento de dívida na casa de R$ 1 trilhão, coisa que só tivemos na época da pandemia, mas adivinha só, sem termos pandemia. O nome da nossa guerra, o nome da nossa pandemia é governo Lula. É essa turminha aqui, completamente desqualificada, incompetente, que está arrastando o Brasil para esse bueiro, para esse ralo fiscal que nós já nos encontramos e para o qual os problemas só tendem a se agravar. Já estamos pagando o preço, vamos pagar ainda mais, sem dúvidas e infelizmente. E se você quiser assistir ao vídeo que eu citei no começo deste aqui, vou deixar linkado para você assistir também aqui na sequência, continuar no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.